Já parou para pensar como as energias que nos cercam podem de fato nos influenciar? Pois hoje a gente vai mergulhar fundo num conceito fascinante da doutrina espírita, a obsessão espiritual. E o mais interessante é que tudo começa com um princípio bem simples, chamado sintonia. Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai entender a regra do jogo, a tal da lei da sintonia. Depois, vamos dar uma olhada para dentro, para ver o que em nós abre as portas para essas influências. Aí, vamos ver como os nossos hábitos entram nessa conta. E, claro, o mais importante, como é que se constrói uma verdadeira resiliência espiritual. Então vamos lá. Tudo começa por aqui, pela ideia central que amarra todo o resto. Uma lei da natureza chamada sintonia espiritual. Pensa no rádio. A gente só consegue ouvir a estação que está na mesma frequência que o aparelho foi sintonizado, certo? A doutrina espírita explica que no plano espiritual acontece a mesma coisa. Não se trata de castigo, é pura e simplesmente sintonia. A energia que uma pessoa emite acaba atraindo energias parecidas. Simples assim. E aqui está a grande virada de chave. A vulnerabilidade não é algo que vem de fora para atacar. Pelo contrário, são brechas, aberturas, que nós mesmos criamos. É um movimento de dentro para fora. Bom, se as brechas são criadas por dentro, então é hora de olhar com atenção para esse nosso cenário interior. Vamos entender como a nossa mente e as nossas emoções são o ponto de partida para tudo isso. O primeiro grande fator é o nosso clima emocional. Sabe, quando se cultiva pensamentos e sentimentos negativos, é como se fosse criada uma atmosfera pesada ao redor. E essa energia, essa vibração densa, acaba atraindo espíritos que se sentem em casa, nesse mesmo tipo de ambiente. E não é qualquer sentimento, não. A doutrina é bem específica sobre quais emoções são essas portas de entrada. Olha só a lista: ódio, inveja, orgulho, mágoa. Cada uma funciona como uma porta aberta, um verdadeiro convite para influências que vibram nessa mesma faixa. Pode até parecer um pouco chocante, mas o Livro dos Espíritos, que é uma obra fundamental do Espiritismo, deixa isso bem claro. A influência espiritual nos nossos pensamentos é muito, mas muito maior do que a gente costuma imaginar. A nossa mente não está tão isolada quanto parece. Em seguida vem dois gigantes, o orgulho e o egoísmo. Allan Kardec, que foi quem organizou toda a doutrina espírita, foi direto ao ponto, chamando os dois de as chagas da humanidade. É forte, né? E essa comparação aqui mostra bem o porquê. De um lado, o orgulho e o egoísmo isolam a pessoa, fecham para as boas influências e atraem companhias espirituais que se afinam com esse jeito de ser. Já do outro lado, a humildade e a conexão fazem o contrário, abrem canais e fortalecem os laços com influências protetoras. O próximo ponto não é sobre ter um dia ruim ou ficar triste de vez em quando. Isso é normal. A questão aqui é quando esse desequilíbrio emocional vira crônico, sabe? Deixando a mente sempre vulnerável a influências de fora. Quando se vive mergulhado numa tristeza profunda, em desespero ou com raiva o tempo todo, se cria o que os livros chamam de campo fértil. Espíritos que também sentem isso podem se aproximar e, o que é pior, eles podem intensificar aquilo que a pessoa já está sentindo. Viu um ciclo vicioso bem complicado. Agora, a gente vai ver como todo esse cenário que estava lá dentro começa a transbordar, a se manifestar aqui fora, no nosso dia a dia, através dos nossos vícios e hábitos. O foco aqui são as atitudes que, na prática, enfraquecem as nossas defesas energéticas. Segundo a doutrina, nós temos um corpo espiritual, o perispírito, que é a ponte entre o corpo e o espírito. Os vícios e os excessos, de certa forma, danificam essa proteção, esse escudo, e aí a conexão com influências negativas fica bem mais fácil. E esses excessos podem aparecer de várias formas. Pode ser no abuso de substâncias, em comportamentos compulsivos, na ganância sem fim. A ideia por trás é a mesma. Cria-se um ambiente energético que atrai entidades que se afinam com isso, quase como se elas se alimentassem dessas vibrações. Ok, até agora a gente entendeu como as portas se abrem, mas a boa notícia é que elas também podem ser fechadas. Então agora o foco muda para as soluções, para como se pode construir essa tal resiliência espiritual. A falta de práticas como a oração e principalmente a falta de vigilância constante sobre os próprios pensamentos nos deixa, digamos, energeticamente desarmados. É como deixar a porta de casa aberta, vulnerável a qualquer um que queira entrar.
Aquela famosa frase orai e vigiai resume tudo perfeitamente. Orar é se conectar com o alto, é buscar elevar a frequência. Mas o vigiar é o trabalho do dia a dia. É prestar atenção constante no que se pensa, no que se fala e no que se faz, para não cair em sintonia com aquilo que não faz bem. E tem mais um fator importante, que muitas vezes está por trás das obsessões mais difíceis de resolver: os laços de vidas passadas. Às vezes, um conflito antigo que não foi resolvido cria uma conexão que dura no tempo. E aí, um espírito pode buscar vingança ou simplesmente continuar ligado a outro, esperando uma resolução. E como se quebra esses ciclos? Bem, o caminho é uma prática diária, constante. A oração sincera e a vigilância elevam a nossa energia. E a caridade, o perdão e o amor, essas são as ferramentas mais poderosas que existem para dissolver esses laços negativos, não importa se são desta vida ou de outras. No final das contas, a mensagem principal é esta: proteção espiritual não é um escudo que alguém recebe passivamente. É, na verdade, uma fortaleza que se constrói, dia após dia, com esforço consciente e vontade de melhorar. E isso tudo nos leva à pergunta final, que fica como uma reflexão. Se a sintonia é uma lei do universo, como um grande rádio cósmico, qual é a frequência que cada um de nós está escolhendo transmitir para o mundo hoje? Que tipo de companhia espiritual estamos, conscientemente ou não, convidando para perto?